Irmãos, como a Natália falou, eu sou cearense, então eu falei no outro culto, vou falar para vocês também, principalmente para os jovens. Não me vejam como um missionário que está em Portugal, me veja como um cearense que é filho de Deus e que hoje está em Portugal, amanhã não sei. Deus pode me levar para a China, para outro, né? Para outros lugares. Mas é importante falar isso porque às vezes nós vemos os missionários, né? Não sei como é que é antes, mas nós vemos às vezes o missionário como alguém muito distante, né? Aquele é missionário. Mas o chamado e os passos que nós damos para a obediência e para aquilo que Deus tem para nós é para qualquer pessoa. E eu te garanto uma coisa, é uma coisa interessante sobre eu e a Natália, que ela falou um pouco, né? Ela cresceu com os pais pastores, basicamente cresceu num berço cristão, né? E eu cresci ali no ambiente bom, meu pai aceitou Jesus quando eu tinha 10 anos, mas passei muitos anos assim, vivendo uma vida completamente fora dos caminhos de Jesus. Mais de 20 anos. E eu sou muito improvável. Eu sou a pessoa mais improvável para estar onde eu estou hoje. Se vocês acham que vocês são improváveis, é porque vocês não me conheceram antes. Mas é assim que Deus faz. Eu senti muito hoje à noite que Deus quer lembrar e encorajar cada um de nós, né? Não existe nada impossível para Deus. Eu sei que nós cantamos isso, mas na prática é verdade também. A Natália e eu chegamos lá em Portugal há 6 anos atrás, com 2 malas e uma palavra de Deus. Nós não conhecíamos ninguém, tínhamos uns contatos que tínhamos feito, e desses contatos surgiu uma possibilidade de nós ficarmos um tempo num lugar, numa casa. Quando nós chegamos lá, a família mudou de ideia e disse que não podia nos receber. E aí nós ficamos, ok, Jesus, vamos ver. E é um testemunho muito longo, muito longo, mas no final das contas Deus proveu e tem provido até hoje. Para nós, para o Christopher. Christopher nasceu lá. Não me pergunta como foi, só sei que foi. Foi passos, você dá passos e Deus vai mostrando lá um pouquinho de cada vez, né? Eu acho que o nosso maior desafio é dar esse primeiro passo, né? Porque nós queremos ver, e com Deus assim Ele vai fazer como é que Ele fez com Abraão, né? Ele vai mostrar assim, esse aqui vai ser a tua descendência, né? Mas a probabilidade era 0. Mas Deus, Ele vai, quando você dá passos. Abraão saiu de casa, da parentela, e Deus começou a mostrar, né? Então a nossa vida é mais ou menos assim, em todos os aspectos. Até hoje, qualquer movimento que nós fazemos é dando passos e Deus vai trazendo a provisão. E Deus tem sido muito bom. Tem sido muitos desafios, mas muitas alegrias. As alegrias são maiores. Porque o maior exercício tem sido manter os olhos em Jesus. E algo que eu tinha sentido muito, assim, enquanto eu estava orando mesmo sobre os jovens e sobre esse tempo na igreja. Eu não sei se vocês sabem, assim, antigamente, lá em Israel, na cultura, os filhos herdavam a tenda do pai, né, a casa. E a ideia é que eles tornassem a tenda melhor. Se tivesse que fazer algum ajuste, alguma coisa, eles melhoravam a tenda para deixar para os filhos. E é uma questão simbólica de como é que Deus Ele espera de nós como filhos, né? Então, a partir do momento que você começa uma jornada com Deus, o seu chamado é para construir algo
que outras pessoas vão caminhar sobre ele. Porque muitas vezes nós temos a ideia, por causa da nossa sociedade da rapidez, que nós vamos já ver os frutos, nós já queremos ver isso, né? Mas, na verdade, o nosso chamado é para construir e melhorar, né, a tenda, melhorar o que Deus nos entregou para a próxima geração. Aí eu sinto que é o que Deus está fazendo aqui agora. E a tendência é que as próximas gerações vão usufruir, digamos assim, de uma revelação com Deus muito maior e muito, muito, muito melhor, né? Então tiveram erros que talvez líderes do passado cometeram, que hoje nós já sabemos, isso não é, né? Eu tenho pastores, quem fundou a igreja que eu aceitei Jesus, pastor lá no Jardim Iracema, sou lá do Jardim Iracema, vocês conhecem? Ó, fizeram até vixe. Por que vixe? Porque é perigoso, eu sei. Eu sei. Era de lá. Então pronto. Era o vixe mesmo, né? Falava vixe. Jardim Iracema. Os pastores americanos que fundaram lá, um casal de pastores americanos. Eu fico pensando o que tinha na cabeça daquele casal americano que foi lá para o Jardim Iracema. Até hoje eu penso, como missionário, eu fico assim, nossa, acho que eles eram meio assim. E tiveram muitas coisas que eu aprendi vendo os líderes do passado. Uma delas era ver que tinham um foco no ministério, trabalhavam muito no ministério, mas esqueciam um pouco da família, né? E hoje eu sinto que essa geração, a nossa geração e os líderes que estão sendo formados, está sendo diferente. Porque tem essa revelação, não, o meu ministério é a família. E eu tenho que cuidar do meu filho, tenho que cuidar da minha esposa, e se eu não consigo fazer isso bem, como é que eu vou fazer missões? Né? Então, estou dizendo isso porque a mentalidade, com o tempo, com os erros, com o que foi cometido no passado, que não era porque eles queriam, não é porque eu vou esquecer da minha família e vou... Não, era o que eles tinham aprendido. Aprenderam o quê? Nós vamos fazer e vamos fazer, porque fomos chamados para trabalhar. E sim, nós fomos chamados para trabalhar, mas o trabalho não é a primeira coisa. E o trabalho na obra de Deus nunca deve ser feito como a primeira coisa. Nós temos aprendido que a primeira coisa é o lugar de intimidade com Jesus mesmo. Nós temos aprendido na prática, na verdade, porque quando nós estamos em situações muito, muito, muito difíceis, que nós não sabemos o que fazer, nós simplesmente temos que parar tudo, adorar Jesus e buscar respostas nele. Mas a nossa tendência humana é o quê? Vou buscar uma solução. Mas pode ser feito assim, pode ser feito assim. Mas Deus, Ele quer nos ensinar ao contrário. E uma coisa que eu tenho aprendido também é muitas coisas, irmãos, que nós temos cantado, vivido de forma mecânica e aprendido, não é pela revelação. Se eu perguntar para você, o que você está fazendo aqui hoje? O que está fazendo aqui hoje? Estou entregando, né? Meu melhor para Deus. Essa aqui é evangélico. Por que você está aqui hoje? Cada um vai ter uma resposta diferente, né? Aí se você vai puxando assim lá no fundo, por que eu estou aqui hoje? Porque eu vim para a igreja. Porque eu tenho que vir todo domingo para a igreja, que é para eu me sentir crente o suficiente. Que é o que a maioria de nós pensamos, né? E aí tem um livro do C.S. Lewis, que é o Cartas... Esse é crente, viu, pastor? Por isso que o senhor colocou ele aqui, né? Na frente. Já estou sabendo qual é a estratégia. Vou usar essa estratégia lá em Portugal. Vou colocar na frente o Cartas de um Diabo... Como é? Cartas de um Diabo para o Céu. Aprendi isso.
Tem um trecho lá daquele livro que eu achei bem interessante, né? Que o demônio fala assim, ó. Ô diabo, vamos ali perturbar aqueles crentes que estão na igreja? Aí o diabo fala assim, não, eu não vou perder meu tempo com eles, não. Eles acham que porque eles estão sentados lá no banco, já está tudo bem, já estão salvos. Então, se eu for mexer com eles, eles vão me culpar. Né? Que é só o que nós fazemos, é culpar o diabo. Coitado, às vezes ele olha para mim e fala assim, isso não é culpa minha, não. Tudo é o diabo, né, gente? Já percebeu? A tribulação ali é o diabo. E na verdade, essa ideia que nós temos do tipo, dever cumprido, fui no culto do domingo, check, fiz minha oração, li a minha Bíblia, coisas que não, está errado? Não. Mas isso faz de você crente? Faz, né? Mas não é pela revelação. Muitas vezes, que não vou generalizar, né? A maioria das vezes não é pela revelação. Não é porque eu quero conhecer Jesus, é só porque eu não posso ser um crente ruim. Então eu acredito que na nossa geração agora nós precisamos caminhar por revelação. Pela revelação de Jesus. Quando eu falo revelação, não é aquelas revelações das igrejas que o pessoal fica, né? Ah, tem uma revelação aqui, né? Não. É a revelação de Jesus. É a revelação que o Paulo teve quando caiu do cavalo. Porque Paulo, vocês acham que ele conhecia da Bíblia? Sim ou não? Preciso que vocês interagem comigo. Que nem o pessoal da tarde foi melhor. Eu consegui escutar eles melhor. Vocês acham que Paulo conhecia da Bíblia antes de cair do cavalo? Ixi, mas vocês... Nem um café. Paulo conhecia da Bíblia antes de cair do cavalo ou não? Sim. Meu Deus do céu, pastor. Sim. Sim, Paulo conhecia as Escrituras. E por que ele ainda matava os crentes? Porque ele não tinha a revelação de Jesus. Então nós precisamos caminhar na revelação de Jesus. Amém? Eita, o amém foi bom. Nós, irmãos, chegou no nível que nós, até o que nós cantamos, e eu estou falando para mim, isso eu vou falar para mim mesmo. Eu cantava assim, quero ver tua glória, mostra tua glória. Quem já cantou essas músicas de mostra tua glória? Já, né? Ninguém cantou essa música de mostra a tua glória? Meu Deus, é uma igreja de Jesus. Levanta a mão se você já cantou que quer ver a glória de Jesus. Amém. Como foi cantado hoje, foi não alguma das músicas aí? Não. E aí, um dia eu tem uma serra assim, uma montanha perto da minha casa, agora que nós mudamos. No começo do ano eu estava fazendo umas caminhadas para subir lá para orar no monte, né? Eu crente, orando no monte. Teve um dia que eu fui para orar no monte e lá estava ainda um pouco escuro. Às vezes era um pouco escuro ainda, eu levava uma lanterninha, né? E eu sozinho ali, aí um breu medonho. E tava uma névoa gigante. Mas eu coloquei nos meus fones assim, eu todo evangélico lá, com meus fones, aí cantando que mostra-me tua glória. E eu falei, ô Jesus, eu queria ver tua glória. Queria tanto ver tua glória, queria ver tua glória. Cheguei no topo da serra lá, aí tava um breu assim com névoa. Sabe névoa? Mas era uma névoa que como estava de noite, não dava para ver nada mesmo. E olha que eu estava com a lanterna aqui na testa, assim. Aí eu cheguei na beira assim da montanha para subir, eu falei, opa, hoje não vou subir. E aí eu já ia voltando assim, o Espírito Santo, mas tu pediu para ver a glória de Deus. Aí eu, Jesus amado. Aonde eu amarrei meu jumento? E aí eu, tá bom, eu respirei, criei coragem.
Aí, eu já sabia o caminho, era um trilha que eu fazia sempre. Só que esse dia realmente não conseguia ver nada. Eu com o óculos todo embaçado, assim, tentando enxergar, andando bem devagar, assim, no meio da névoa. E um medo. Não estava vendo nada. Se tinha um buraco na frente, se uma onça ia aparecer lá. Eu sei que não tem onça lá, mas sabe que nesses momentos aparece tudo. Um medo desesperador, pastor, meu coração assim. E eu, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou ouvindo de Deus mesmo, Jesus? Ou eu estou ficando doido? Cheguei lá no topo. Aí estava um pouco menos névoa, né? E eu, glória a Deus, assim, respirando, todo me tremendo ainda. Ajoelhei. E aí foi quando eu parei e senti que Deus estava lá. E aí Deus me mostrou a glória dele. Quer dizer, não vou nem dizer que ele mostrou a glória dele. Ele me mostrou assim não sei, uma faísca. E eu vou dizer uma coisa para vocês. É assustador. Porque o medo que eu senti foi grande. Não ver nada no meio. Lembrei da passagem lá de Moisés subindo no monte, né? E a Bíblia diz que era aterrorizante, né? Os raios, faltou só os raios. Graças a Deus que não teve raio. Nem fogo. Só... Por que eu estou falando isso, irmãos? Deus tem me mostrado muito que nem as músicas que a gente canta a gente está sabendo, pastor, que a gente estava cantando. Porque virou automático. Né? Nós só cantamos, aprendi um louvor novo, aí vou lá e canto. E conheci agora uma portuguesa que ela teve um encontro com Jesus muito lindo, né? Eu estava conversando com ela e ela disse que cresceu na igreja católica e na igreja católica eles sempre repetiam o Pai Nosso, né? Mas teve um dia, num dos encontros que ela estava tendo com Jesus, que ela leu o Pai Nosso, aí ela disse que sentiu pela primeira vez a profundidade, a revelação, e ela começou a chorar e teve um encontro com Jesus, com a oração do Pai Nosso, que ela repetiu a vida inteira. É muito linda essa história, né? Quando ela me contou, eu falei, uau, nossa, interessante, né? Imagina, você está ali, todo o tempo, mesma coisa. Por que eu estou trazendo isso para vocês, irmãos? Eu acho que é muito importante nós realmente sempre verificarmos nosso coração se o que nós temos feito realmente é só uma rotina, parte da nossa lista de afazeres, ou se realmente vem desse lugar de, não, eu quero conhecer Jesus, eu quero ir mais profundo nele, eu quero de paixão, sabe, de amor por ele. E aí você vai ter até mais cuidado com o que você pede. Eu não peço mais para ver a glória dele. Estou brincando, mas foi desafiador. E as orações que nós fazemos incluem muito isso. Então, quando nós fazemos orações perigosas, Deus vai nos dar oportunidades perigosas. E da revelação também, se eu perguntar para vocês daquele episódio que Jesus estava lá com os discípulos no barco e veio a tempestade, Jesus estava dormindo. Quem já ouviu pregação desse capítulo? Tem muitas, né? Jesus estava dormindo no barco, você pode dormir também, né? Tem várias histórias aí em torno do... O que a gente não sabe dessa história é que Jesus tinha falado para os discípulos que eles iam chegar lá do outro lado. Jesus tinha, horário, tinha um encontro marcado no tempo certo, certo? Confere? Jesus falou, nós vamos ter que atravessar, vocês vão... Não, ele estava dormindo? Já até me confundi com a história. Estava dormindo dentro do barco. A tempestade era exatamente
Deus acelerando o barco para chegar no horário certo. E os discípulos ficaram tudo doidos. Não, isso aqui tá errado, nós vamos morrer. Socorro, Jesus! O Senhor não se importa que a gente vai morrer. Jesus olhava assim para eles, né? Eu vou ter que atrapalhar aqui os planos de Deus para acelerar o barco por causa desses cabeça oca. Acalma-te. Só para eles não ficarem assim, feito doido, eu vou mostrar para eles. Mas a tempestade era tipo Deus usando para acelerar, para chegar no tempo certo lá o barco. Não era o diabo não, gente. Jesus repreendeu o mar, não foi o demônio não. De novo, revelação, entendimento. Nós temos sempre que perguntar, Deus, essa situação que está acontecendo comigo, porque, de novo, tudo é o diabo, né? Pode ser que seja Deus. E Ele quer te ensinar algo. Não é que Deus pune, não é que Deus quer ver o nosso mal, mas Ele quer acelerar, às vezes, processos na nossa vida que precisa desse chacoalhar. Que é só no chacoalhar que nós crescemos, né? São as dores do crescimento. Já ouviram falar das dores do crescimento? Então, acontece. Nem sei porque eu estou falando tudo isso, não falei nada do que... Jesus é bom. Jesus é bom. Vocês crêem? Então, hoje... Pela tarde, nós estávamos falando um pouquinho, eu vou tentar ser bem breve com vocês, por causa do tempo também, mas sobre Atos 1:8. Nós vamos ler juntos, Atos 1:8, pode passar o versículo que tem depois? Nós vamos ler todos juntos, pode ser? Em voz de alguém que acabou de tomar um café cheio de açúcar. Ok? Sim? No 1, no 2 e no 3. De novo. Amém? Quem já tinha visto esse versículo? Lido? Glória a Deus. Quem leu pela primeira vez? Sem julgamento, sem juízo. Boa. Tá. Então vou contextualizar vocês, tá? Aí foram as últimas palavras de Jesus para os discípulos depois que ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. E imagina que ele ia ter que ir embora, ou seja, ele ia que ir para o céu. Eu sei que vocês querem ir para o céu também, mas isso é outra história. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E por isso ele tinha que deixar uma mensagem para os discípulos. E a mensagem foi: fiquem em Jerusalém, e aí vocês vão receber o poder para serem minhas testemunhas. Imagina que depois que Jesus morreu, a situação ficou completamente caótica e todo mundo que era conectado com Jesus tinha que morrer. Porque os líderes religiosos ainda estavam tudo querendo matar, e o governo e tudo, e estava um caos. Então eles tinham que esperar poder do Espírito Santo para serem o quê? Testemunhas. E esse aqui é o ponto que eu queria trazer para vocês hoje, lá no outro slide. A palavra receberão poder, ainda não é esse slide. O próximo slide, por favor, desculpa. A palavra testemunha, lá no versículo, ela vem dessa palavrinha em grega martos. E martos vem de martírio. Jesus está dizendo que
o Espírito Santo viria sobre os discípulos para dar poder para eles serem para eles serem mártires. Ia ter os sinais, as maravilhas que Jesus já tinha falado também, né? Os sinais seguirão aos que creem, né? Tudo isso. Mas o poder do Espírito Santo era não somente para executar os milagres, mas para eles se tornarem mártires, para eles se tornarem corajosos. Muito bem. Quem aqui não se sente corajoso? Glória a Deus. Mas essa palavra eu senti muito que Deus quer trazer para os jovens aqui. Os jovens, vocês são fortes. Vocês são fortes. Sabia? E através do poder do Espírito Santo, vocês serão testemunhas até a morte. Olha que coisa mais linda. Até a morte. Aí a morte, ela tem um final, mas ao mesmo tempo, a morte que a Bíblia nos fala, tanto através das cartas de Paulo, é uma morte para você mesmo. Você vai morrer para si mesmo, e quando você vai morrendo para si mesmo, vai chegar o momento que você vai estar disponível para morrer por Jesus, porque nada mais vai fazer sentido. Amém? Eu ainda não estou lá. Ainda tenho uns apegos aí, ó. Mas as facadas estão ficando cada vez mais fortes. Daqui a pouco eu vou estar zerado. Mas o nosso chamado, o chamado do Evangelho, quem aqui nunca tinha ouvido o Evangelho? Assim, que não conhece Jesus. Quem é alguém aqui que não entregou vida para Jesus ainda? Glória a Deus. Todo mundo aqui é cristão, então, crente, é isso? Amém? Sim? Ou tem alguém que não sabe, assim, Fernando, eu não sei. Se meu nome está lá escrito, se eu sou, se eu não sou. Não sabe, né? Boa, muito bom. Decide hoje. Tem que decidir hoje. Minha ideia aqui não é te assustar. É trazer a realidade do que é ser um seguidor de Jesus. Eu não sei por que você está aqui hoje, mas se você está aqui por causa da sua bênção, eu quero te dizer que a loteria da Caixa Econômica é melhor do que a igreja. Ou um trabalho que vai te dar mais dinheiro, ou outra coisa. Porque Jesus está longe de ser um caixa eletrônico. E Ele não prometeu nenhuma bênção para ti. Na verdade, vou te dizer uma coisa. Vou te lembrar de uma coisa. Diz, pastor, tomara que não tenha nenhum descrente aqui hoje. Se tiver, vai se converter. Eu sempre quis fazer isso como pregador, né? Olha para o irmão do seu lado e diz assim: o Evangelho não é sobre você. Agora eu sorri para ele assim, ó. Olha que coisa linda de se ouvir. Sabia disso? Mas Fernando, Jesus morreu por mim, Ele deixou as 99 e veio me buscar. É lindo cantar essas músicas. É verdade, Jesus fez isso. Mas o Evangelho não é sobre você. É sobre quem? Jesus. Quem está aqui para receber bênção? Glória a Deus. 3 pessoas. Vão sair daqui frustrados hoje. Desculpa. O pregador veio por engano, enviado de outro país. Não é que Deus não quer nos abençoar.
a promessa de Abraão, a promessa que Deus deu para Abraão, que inclusive é o que começou as missões, né? Que nós só fazemos missões por causa do pai Abraão, né? Era que ele ia abençoar todos os povos da terra. Então, nós vamos ser abençoados? Sim. O problema é o nosso conceito de bênção. Nós temos viajado lá para os Estados Unidos, pastor, às vezes, aí lá todo mundo é abençoado. Todo mundo tem a camisa assim, blessed, blessed, I'm blessed. Tem as canecas, tem tudo. E eu pergunto assim, esse povo aqui tudo é abençoado? Que estranho, né? E eu olho assim, eu falei, vai na casa deles realmente, assim, eles têm tudo, né? Tem uma TV gigante, que tem todos os canais da Netflix, Disney Plus. Eles podem pedir qualquer coisa lá e vão. O problema do americano, que às vezes pode ser o nosso problema também, no geral, é que nós achamos que a bênção é isso. A bênção é o quê? É o meu casamento ficar bom. Meu marido... ou eu tenho um emprego bom, né? Aí eu vou buscar Jesus porque eu quero a minha bênção, Irmão, Jesus nunca falou isso na Bíblia. Não tem um versículo na Bíblia que fale que Jesus veio para te dar o emprego que tu quer. É só a misericórdia dele mesmo que te deu. Sabia disso? Você não vai ficar chateado comigo não, né? Tem certeza? Eu quero voltar aqui depois, se o pastor deixar. Mas eu preciso dizer para vocês, a bênção, ela tem nome. Jesus. E se ele não é suficiente, nada mais vai ser. Você vai continuar com sua depressão, com sua... sabe? A gente fica pregando para os descrentes assim, Jesus é o único que preenche o teu vazio. A gente não sabe disso não, na verdade. Porque o vazio continua lá, mesmo você vindo na igreja. Estou mentindo? Não. Quem aqui está completo, 100%? Tipo assim, completo. Uau, nada falta. Mas a gente prega muito lindo, né, para os descrentes. Tem um buraco no seu coração que só Jesus cabe. Né? Coisa mais linda que nós falamos para eles. Que na verdade, desculpa, eu já escutei isso várias vezes, né? É que tem um vazio num formato que só Jesus pode preencher, né? É verdade, mas isso muitas vezes não é uma revelação que nós temos. Porque nós estamos enchendo a nossa vida com várias coisas que não é Jesus, gente. Vamos lá. Eu, quando estou cansado, estressado lá do trabalho, da missão, eu vou ver filme, vou relaxar, e não tem nenhum problema com isso. Mas até essas coisas que nós fazemos para preencher, para o momento e tudo, pode se tornar algo só para preencher esse vazio ou essa coisa aqui, sabe? De novo, sondar o coração. Onde nós estamos? O que Deus quer para mim? Onde que eu estou agora? Faz perguntas para Deus. Deus, eu quero que o Senhor seja suficiente. Que se eu não tiver nada, se eu não tiver nada, eu vou continuar a te amar, eu vou continuar a te seguir, eu vou te continuar. E essa foi a mentalidade dos discípulos na primeira igreja. Porque eles não tinham nada. O que eles tinham era a vida deles, e aí eles disseram, minha vida não importa mais, porque eu encontrei Jesus e eu descobri que Ele que é a fonte da vida. E aí nós estávamos conversando hoje no primeiro culto sobre a nossa obsessão, como é? Obsessão. A nossa obsessão pelo céu, né? Quem quer morar no céu? Quem não quiser, vamos ter que conversar depois.
Porque 3 pessoas levantou a mão, pastor, ali. Um apelo. Quem quer morar no céu? Amém. Jesus não morreu para você morar no céu. Até porque nós vamos ter novos céus e nova terra, né, pastor? Mas essa é outra história, né? O objetivo central da vida com Jesus é resumido em 2 mandamentos que Jesus deixou: amar a Deus e amar ao próximo. Por isso que Jesus conta aquela parábola que para mim é uma das mais fortes e mais intrigantes e mais assustadoras da Bíblia, que é a do bode e da ovelha. Já ouviram a parábola do bode e da ovelha? Não? Jesus recebe lá, ele fala que no dia, vai chegar um dia que nós vamos estar diante dele e ele vai separar os bodes das ovelhas. E aí, para as ovelhas, ele vai dizer, para os bodes, ele vai dizer: afasta-te de mim, porque eu tive fome e você não me deu de comer, eu estava nu e você não me vestiu, eu estava com sede e você não me deu de beber. Ou seja, Jesus faz uma lista de coisas que os bodes não fizeram, e aí ele vai para as ovelhas e ele fala: eu estava com sede e vocês me deram de beber, eu estava nu e vocês me vestiram, eu estava com fome e vocês me deram de comer. O que Jesus está querendo dizer com essa história? Que o evangelho é prático e é sobre servir o outro. É muito simples. Lá em Isaías 58, Deus ele fala, sabe o quê? O culto que vocês estão prestando para mim, eu nem estou ouvindo, eu estou com nojo, estou com vontade de vomitar só de ouvir vocês aí prestando esse culto. Sabe por quê? Porque vocês estão jejuando e estão pedindo muitas coisas só para vocês. Vocês fazem os propósitos de oração, as caixinhas lá, os 3 dias e os votos, só para vocês, porque vocês querem a bênção de vocês. Aí ele fala: o jejum que eu pedi não foi esse. O jejum que eu peço para vocês é que vocês vão lá e vocês soltem as amarras daqueles que estão presos, que você vai e visite aquele que está necessitado, que você vai e sirva aquele que precisa. O evangelho não é sobre vocês. Jesus não morreu só para você ir para o céu. Jesus morreu para que você pudesse abençoar o outro. Alimentar o faminto, vestir o nu, visitar o que está na prisão, cuidar do órfão e da viúva. Sabia? Sabia que essa é a razão pelo qual nós estamos aqui como igreja? E que se nós não estamos fazendo isso, tem alguma coisa muito errada? Te garanto que melhor ficar em casa e ver o Faustão, nem sei se ainda passa. Ver o Gugu morreu, né? Eu já não sei mais como é que está aqui o domingo. O Fantástico. É muito mais válido. É muito difícil e pesado, igreja, falar sobre isso, mas o próprio Deus, ele fala lá em Apocalipse, que aqueles indecisos, aqueles que não tomaram uma decisão, ele estava a ponto de vomitar. Nós precisamos levar o evangelho a sério. Muito sério. É melhor que você nem tome uma decisão do que você tomar uma decisão e não ter essa revelação do que realmente importa. E o que realmente importa é amar a Deus sobre todas as coisas. Reconhecer Ele como a bênção e amar o próximo.
Amém? Vocês estão tão calados, olhando para mim assim com cara de... Pode passar. E a igreja nasceu nesse contexto, certo? A irmã disse que estava com medo de ter um leão lá fora, hoje à tarde, mas não vai ter leão lá fora, né? Graças a Deus. O pastor falou bem, né? Não tem leão, mas tem os desafios que tem matado os cristãos hoje, né? Vamos passar. E aí depois, eu dei esse desafio para o pessoal do primeiro culto, vou dar para vocês, só pesquisem lá no Google como morreram os 12 discípulos de Jesus. Mas vejam com vídeo. Pode passar. Pode passar também, vamos passar. A morte e o processo, certo? Então eu falei para vocês que a vida com Jesus, ela começa com a morte, né? E é inclusive isso que o batismo... Quem já se batizou aqui? Glória a Deus. Quem não se batizou? Olha, pastor, tem 4 pessoas aí para o próximo domingo. 5. Glória a Deus. O batismo, ele significa isso, ó. Eu morri para o mundo, né? Morri para minhas vontades, morri para mim mesmo e vivi para Cristo. Então, a vida com Jesus começa aonde? Na vida ou na morte? Na morte, que gera vida. Aí essa vida que é gerada aqui, a tua mente já não está mais aqui na terra. Ela já está lá no céu. Mas não é no céu do tipo, eu vou chegar no céu, não. É na eternidade. Vou até mudar, não é? É na eternidade. Vou contar para vocês uma revelação que eu tive há pouco tempo, pode ser? Eu sempre sonhei com Deus que um dia eu iria abrir uma base missionária na Europa, pastor. Isso foi há mais ou menos 8, 9 anos atrás. E eu achava assim, não, quando isso concretizar, eu vou estar completo, eu vou estar feliz com Jesus e vai ser muito bom. E Deus deu oportunidade para eu e a Natália viver muita coisa agora, e nós já temos uma base missionária lá na Europa. Amém? Mas mesmo assim eu pensei e falei assim, eu consegui o que eu queria, mas eu ainda sinto que não é isso. Vou ser sincero com vocês, fiquei assim, sabe? Tinha uma crise lá, minhas crises que eu tenho. E aí eu falei, Deus, o que é? E Deus falou comigo muito claro, Fernando, o que tu deseja, esse anseio que tu tem, e olha que eu estou falando de coisas para Deus, não estou falando de nada terreno. Esse anseio que tu tem, tu só vai ser preenchido na eternidade, porque é um desejo pela eternidade, é por algo que não tem aqui, não adianta. Seja ministerial, seja tua vida, qualquer coisa, nada vai preencher. Por quê? Porque não está aqui, gente. O que vocês querem não está aqui. Não adianta nomear a bênção. Quando eu conseguir isso aqui, aí sim, vai dar certo. Vai conseguir e vai estar com a tribulação do mesmo jeito. A tribulação vai te seguir até Jesus voltar. Não é verdade? Não tem um chegar lá, você nunca vai chegar lá. Essas campanhas das igrejas, com todo respeito, tomara que o pastor não faça isso, mas senão eu estou ferrado. Essas campanhas das igrejas, sabe? As 7 semanas da conquista da montanha do Pacatuba. Assim, nada contra, mas, de novo, é sempre a bênção volta para você. A mensagem do 666, que todo mundo tem medo, né, do chip, já está nas igrejas há muito tempo. O chip já está rolando aí há muito tempo nas igrejas. Que nós viramos tudo sobre nós. Eu não estou... Essa igreja, pastor, está tão desconfortável, esses bancos, nossa, nem tem ar-condicionado, eu não volto mais aqui nessa igreja. Ou seja, o pastor não me deu boa noite hoje, não volto mais aqui. Por quê? Porque eu não me sinto bem. Pastor, não gostei da sua palavra hoje. E quem disse que ele pregou para ti?
Eu não vou ficar ofendido se você falar que não gostou da minha. Só não me diga. Reclama com o pastor depois. Porque virou sobre nós, amados. Virou sobre nós, tudo sobre nós. Nosso bem-estar, nossa bênção, a nossa família. Minha família é bênção do Senhor. Mas aí a bênção do Senhor que eu falo é porque minha esposa está aqui, meu filho está aqui, nós temos um carrinho, temos uma casa. Não tem nada errado com isso, irmão. Eu profetizo para você que você vai ter tudo isso. E a sua família vai ser uma bênção também. Mas, irmão, não é isso. A bênção não é essa, não. A bênção é quando o marido e a esposa são mortos completamente para Jesus, que se ele tira tudo, tirou o carro, tirou a casa, tirou o cachorro, a vaca, o que seja, eu vou permanecer e eu vou confiar que eu já tenho uma bênção, que é Jesus. É difícil, né? Eu falei para vocês, eu ainda não estou 100% lá. Mas eu quero estar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou está confuso? Não? Ah, não, né? Que bom. E aí pode passar o próximo slide? O que eu estava contando também era sobre o Salmo 23, né? Quem aqui tem um adesivo do Salmo 23 no carro? Ou na casa, ou na Bíblia? 3 pessoas aí, viu? Na Bíblia tem, né? Quem aqui já abriu a Bíblia no Salmo 23 dentro de casa? Olha, católico ali. Tô brincando. Tô brincando. Salmo 23 é muito conhecido, né? Então, o que diz Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada Ele me faz descansar em verdes pastos e nas águas tranquilas, né? Quem gosta das águas tranquilas e os verdes pastos? Eita, Jesus, eu também gosto. Estou precisando. Só que aí, como é que termina o Salmo 23? Unge minha cabeça com o meu cálice, prepara na presença dos... Ou seja, vira para o seu amigo de lado e diz: você não é mais uma ovelhinha de Jesus. Quem já conhece aquela música? Sou uma ovelhinha de Jesus. Não, estou brincando. Começa ali, ó, com a ovelhinha, mas Jesus não nos chamou para ser a ovelhinha para sempre, não, amigo. Se você ainda está se vendo como ovelhinha, viu, jovens? Vamos lá. Reage. Vocês são leões. E leoas. O chamado de Jesus não é para você ser uma ovelhinha para sempre indefesa, que está sempre lá perdida, com a perna quebrada, enganchada, sei lá, em todo lugar. E que vai, ele leva para as águas tranquilas. É que você, depois disso, vá para ser ungido com óleo, certo? Ou seja, a unção, ela tem a característica não só de reconhecimento, mas também de cura, né? O óleo era muito utilizado para cura, ó. Curou as feridas. Aí agora que tuas feridas estão curadas, eu vou te colocar na mesa, na presença dos teus inimigos. E aí tua cabeça vai ser servida para eles, assim, ó. Quem está pronto para ser servido para os inimigos? Mas a música da Anitta não fala isso, né? Fala que você não pode ficar com as inimigas aí. Não pode dar atenção para as inimigas, né? Irmãos, amadurecimento, processo. Começa com a ovelhinha sendo levada para os verdes pastos e as águas, depois ela vai, unge a cabeça com óleo
e depois ela está sentada com os inimigos. O problema é que nós não queremos sair da ovelhinha. Tá todo mundo aí, meu Deus, o que tem de homem e mulher de fralda dentro das igrejas? Meu Deus, segurando uma madeira, tomando leitinho, todinho, Nescau, porque não quer tomar responsabilidade. A Bíblia diz naquele versículo que a criação espera com expectativa a revelação dos filhos. Aquela palavra filhos no original é filhos maduros. Não é qualquer filho, não. Imagina um menino que tu está criando, 16 anos, engateando e usando fralda aí. Não, vamos lá, né? Vamos lá, já. Na hora de trabalhar, buscar né? Mas a nossa sociedade tem ensinado diferente. Ixi, estou passando o tempo. Vamos lá. Pode passar. Aí são algumas fotos lá do trabalho. Durante esse tempo que nós temos buscado caminhar nessa revelação e de abraçar os processos, que a jornada com Jesus é sobre abraçar processos, Deus tem dado oportunidade de nós vivermos e vermos muitas coisas lá na Europa. Aí eu queria só meio que... Primeiro perguntar se fez sentido o que eu falei. Segundo perguntar se tem alguém chateado comigo. Não. Você não vão poder ceiar no próximo domingo. Mas tudo isso é mais para contextualizar vocês no processo que eu e a Natália nós temos vivido. E tudo que eu partilhei também veio desse lugar de revelação que Deus tem nos dado, né? Tem desafios, eu estava partilhando isso, em todo lugar que você for. Se você pensa que lá em Portugal nós estamos só visitando os monumentos e comendo pastel de Belém, vocês estão certos. Eu amo pastel de Belém. Na verdade, todo lugar tem desafios e lá em Portugal tem muitos desafios. Muitos. Mas o principal é o centro da vontade de Deus. E nós sabemos que nós estamos lá com isso, né? Então já passamos por muitas dificuldades, muitas coisas que dá para listar aqui. De percas de filhos, bebês, abortos espontâneos, não ter apoio familiar, mesmo durante o Covid, muitos momentos, de sentir realmente sozinho no começo, da questão das finanças. Imagina, uma colombiana e um cearense na Europa, sobrevivendo, né? Na questão cultural, na questão do visto, muitos processos. Um preço mesmo que está sendo pago. Mas Deus tem sido fiel em todos os momentos. E os maiores frustrações que eu particularmente tenho, a Natália não, a Natália é forte, corajosa, destemida. Mas as maiores frustrações que eu tenho realmente vêm de não entender que a vida com Jesus é um processo. E muitas vezes eu culpei Deus, falei, Deus, nós estamos aqui fazendo teu trabalho e essas coisas estão acontecendo. Teve uma época que, meu Deus, era tanta coisa que eu falei assim, não, eu estou em pecado, só pode. Vou examinar a minha vida. Examinei, eu olhei a Natália, tudo, que eu só penso que... Não, é processo. E às vezes é vida que acontece. Nós temos que abraçar. Mas aí, durante esse tempo, nós tivemos a oportunidade de chegar numa comunidade maioria africana. A Natália vai falar, vixe... Eu vou partilhar esta parte.
Eu só quero dizer para vocês que tudo que Fer falou, ele fala bem diferente de mim. Eu falo, mas meu Deus, Fernando não fala tão forte. Mas tudo que ele falou é porque a gente tem aprendido esse processo de morte. E tudo que vocês vão ver aqui tem sido fruto de morte. E se eu posso, essas fotos curiosas que tu escolheste, cada dia tinha alguma coisa que tinha acontecido. Cada dia. Cada dia nós trabalhamos com comunidades africanas, ciganas, onde nós temos que resgatar mulheres que estão sendo violentadas pelos seus maridos, crianças que estão sendo abusadas. Temos que escutar histórias tão pesadas, tão fortes, que na nossa carne nos fazem querer fazer justiça pelas nossas mãos. Mas a gente tem que entregar ao Senhor, acreditar no Senhor. E nós mesmos, às vezes, como casal, nós fomos para lá com 1 ano de casados, nos conhecendo, em processos, morrendo, e não que saíamos a aparentar que está tudo bem, não. Saíamos a partilhar para os outros, porque não é sobre nós. O Evangelho não é sobre nós. Então, eu quero que você veja essas fotos, não Fernando e Natália, mas como uns crentes, uns que têm decidido fazer a vontade do Pai. Porque nós só podemos fazer aquilo que vemos o nosso Pai fazer. Essa senhorinha que está aqui, eu lembro, ela é uma senhora que tem uns 90 e tantos anos, acredite ou não. E ela estava me encorajando esse dia. Estava lembrando, eu tive 2 abortos espontâneos, a gente só tem um filhinho, o Cris, que faz por 3 já. A gente ainda está acreditando, estamos tentando adotar. E eu acho que não há nada mais lindo quando você está em necessidade, quando você está quebrado, que quando você sai nas ruas a pregar, para por uma pessoa, você é abençoado. E eu lembro que muitas dessas mulheres, que eu não tenho minha mãe, não tenho minhas irmãs, elas param e elas... Você está bem? Você já comeu? E quando nós vamos a manifestar a Jesus, a ser as mãos, os pés dele, a gente é muito mais abençoada. A nossa necessidade fica tão pequenininha comparada com a necessidade que os imigrantes, pode passar as outras, africanos vivem, pode passar as outras. A beleza de ver a segunda menina que está aí, uma portuguesa, nossa primeira missionária, com um casamento abusivo, terrível, muito difícil. E a gente chega em Portugal, conhece ela, e Deus, através de nós, ajuda a que ela seja livre. Eu não estou dizendo que concordamos com o divórcio, não queremos isso, mas nesta situação era tão urgente a nossa chegada a Portugal que nós cada vez dizemos, Senhor, se a minha vida está sendo uma resposta para o outro, tu não sabes, o teu sim pode ser a liberdade de outra pessoa. O teu sim para sair para o trabalho, para pregar. Eu amo que o meu sogro, ele vai para o centro a trabalhar e ele prega todos os dias no ônibus. Estamos pregando sobre Jesus ou estamos pregando sobre a nossa necessidade? Então, cada pessoa que vocês veem aqui, agora a Joana Deus deu ela foi para a Índia, foi lá, Deus deu um marido para ela, agora está servindo na Ásia, restaurada, é um testemunho do que Deus pode fazer pelo nosso sim. Amém? Pode passar a outra, estou aqui empolgada com essas fotos. Essas crianças, famílias totalmente desestruturadas,
pais alcoólatras, alguns abusados. Todas essas crianças chegaram para nós pequeninos. Esse foi o Natal. A gente estava fazendo uma festa. Eles diziam: eu gosto de vir aqui na casa, na base, porque a casa de vocês, a casinha da vila, porque é tão luxuosa. Gente, é super simples, mas a gente decora para eles. Decora porque há pessoas que não sabem o que é o Natal. Há pessoas que não sabem, não têm esse presente. A gente faz coleta de casacos no inverno, é muito frio. Pegamos casacos, eles estavam todos empacotados e nas sacolinhas ainda tinha mais coisas. Jesus tem forma de roupa para estas crianças. E às vezes a gente não tinha orçamento para o nosso mês das roupas de inverno, mas a gente não pode ficar aqui. Jesus conhece as nossas necessidades, mas aquele que semeia também vai como que diz a palavra? Que eu não quero falar a palavra lá. Colher, porque eu falei uma palavra para Helen. Falei: Helen, tu vai me recolher qual hora, né? E aqui não fala assim. Pronto, a outra diapositiva, já vamos terminar aqui. Pode passar, eu quero só falar da comunidade cigana. Gente, essa é a nossa salinha de... Dá um pouquinho de água aqui, amor. A nossa salinha das crianças na comunidade cigana. Por dentro, estava cheia de lixo. Todo o lixo que você pode imaginar. Eles não têm banheiros. Ainda está. Nós estamos orando para poder construir dentro deste lugar, reconstruir uma salinha de crianças com condições higiênicas. Gente, meu português está terrível. Sim, condições, né? Não queremos luxo, não podemos, não é o ponto, mas estamos orando. Mas essa salinha tem sido o lugar onde a presença de Deus tem chegado, onde as crianças estão vendo milagres. Milagres. Eles chegam pedindo oração pelo pai que bateu na mãe, pelo pai que está alcoólatra. A maioria dos pais estão presos. A comunidade cigana em Portugal e na Europa é muito grande e é muito conhecida porque são os ladrões, são os que roubam, são muito desprezados pelos portugueses e pelos europeus. Quando nós chegamos lá, eles não acreditavam que nós queríamos ser amigos deles. E agora nós podemos ver, pode passar nas outras crianças que desenham coisas, amam. Gente, pense num momento mais lindo que é ver eles desenhando coisas que Deus está mostrando para eles. E eles amam mostrar. E Fernando sentiu para esta viagem trazer alguns desses desenhos e plastificar, foi? Porque tem ministrado. Às vezes você acha que algo que você faz é tão simples. E é simples, é simples. Mas um coro, uma folha para uma criança, que seu pai e sua mãe não estão parando por ela, que não estão amando, que não são afirmados. Os pais deles são: você, seu burro, seu bé. Parece a uma menina que a mãe fala: essa é macho. Que palavras. Crianças que estão sendo todo o tempo recebendo o oposto de um pai, de uma mãe. Então nós chegamos lá e falamos: você é linda, você é tão inteligente. A mudança que nós temos visto nas vidas dessas crianças, pode passar, tem sido assim incrível. Esse nosso time, eu acho que tinha mais uma, não? Da comunidade cigana. Mas a família que se batizou, isso foi a Páscoa. A gente celebrou com eles, celebramos sobre Jesus. E a família que se batizou, que eu acho que uma das últimas fotos, gente, a família mais improvável que você pode imaginar. Mais improvável. O Luiz está bêbado todo o tempo. O Luiz
teve um acidente de carro e matou uma criança. E ele estava fugindo da polícia, eu acho que é a próxima. Ela é a filha do Luiz. E ele, o Luiz. Pense num homem improvável, bêbado, mas sabe a Bíblia, prega o Evangelho. Liga toda hora para Fernando, pastore, fala para ele, pastor. Já tenho aqui outra pessoa que quer conhecer de Jesus. Eu quero que você vai visitar umas 5 pessoas. Ele já levou para Jesus. E isto é o que está acontecendo, porque 2 loucos aqui falaram sim para Deus, mas a gente está querendo ver mais e mais missionários se levantando. Há muito trabalho por fazer. Há muitas pessoas esperando o seu sim. E nós queremos encorajar. Luiz está esperando o momento dele ir na prisão. Ele foi e se entregou na polícia e falou, estou pronto para pagar minha condena, porque ele aceitou Jesus. E ele se batizou, a gente batizou ele sábado e entrou no avião segunda-feira. E a parte de tudo isso, estávamos a viver situações muito difíceis, com missionários, de pecado, difíceis, nós muito quebrados, mas estamos com nossos olhos em Jesus. Jesus é o maior tesouro, amém? Jesus é o que vale a pena, igreja. Não podemos colocar os olhos no pastor. Eu venho de uma família de pastores. Eu vi meus pais chorando. Eu vi meus pais magoados pelas ovelhas, chorando, intercedendo. Eu sei o que é estar do lado de lá, mas também sei o que é estar do lado de aqui. Eu quero dizer para vocês, igrejas, falem palavras de bênção sobre seus pastores. Eles não são perfeitos, eles não são Deus. Eles não são Deus. Eles são tão humanos como todos nós. Declarem palavras de bênção e nossos olhos têm que estar em Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Eu sei que já está o tempo. Só queríamos orar. Pode ser, pastor? E Fer queria aqui mostrar uns... Vou deixar, na verdade, esses desenhos aqui para vocês lembrarem de orar pela comunidade cigana. A gente trouxe uns desenhos para entregar. E eu sei que Deus vai falar para vocês, através de alguns desses desenhos, pastores. Mas, Jesus, nós queremos abençoar esta igreja, Pai. Nós queremos, Senhor, te agradecer por pessoas, Senhor, que estão aqui hoje, com coração disposto, Senhor, para te obedecer, Pai. Nós queremos declarar coragem, nós queremos declarar, Senhor, que o Senhor possa encontrar aqueles que estão chamados para o campo missionário, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Pai encontra eles nos sonhos deles, traz confirmação, Senhor, sobre o chamado que eles têm, Pai, mas que eles comecem aqui por casa, que eles comecem o bairro onde eles moram, que eles comecem aqui nesta cidade, Pai, que eles possam servir neste lugar, mas nós oramos para que o Senhor acorde esses corações e esse chamado que pode estar adormecido, Pai, que o Senhor possa acordar aqueles que devem ir para o campo missionário, Senhor. Eu vejo nações sendo alcançadas desta igreja, nações sendo alcançadas deste lugar, Senhor. Nós declaramos que o sim dele possa alcançar muitas pessoas, que eles não fiquem pensando na necessidade deles, mas que eles possam ver além, Pai, que eles preguem a tua palavra, que eles falem das boas novas para os seus vizinhos, para a sua família, Senhor, que eles possam pregar o teu evangelho, o evangelho simples, o evangelho puro, que Jesus te ama, Jesus te perdoa, Jesus não te condena, Jesus está com os braços abertos para te receber, Pai. Que esta igreja pregue esse evangelho puro,
simples e que é possível e que os outros sentem que podem alcançar. E não seja uma igreja que as pessoas acham que não são bem-vindas, que é para um tipo de pessoa, Senhor. Abençoa esta casa, Senhor. Abençoa os pastores, a liderança desta casa, Senhor. Eu quebro qualquer palavra de maldição, Senhor. Qualquer palavra de maldição, de menosprezo, Senhor. Porque eles são escolhidos por Ti. Eles não são perfeitos. Mas eles são Teus filhos e as Suas filhas que falaram sim para Ti, Senhor. Abençoa eles em nome de Jesus. Amém. Vocês viram que a Natália prega melhor que eu, né? Se tem alguém aqui que tem chamado de missões, eu queria só orar especificamente antes de nós encerrarmos. Sei que já passou o horário, vocês estão cansados, mas senti muito que nós orássemos especificamente para quem tem chamado. Quem aqui tem chamado para missões? Glória a Deus.